Bom, galera, o outro exercício que pode ter gerado alguma dúvida é o exercício número 6, tá? No exercício número 6, nós temos lá, né, um dos principais componentes da gasolina, como sendo o isoctano, tá? E ele pede pra gente equacionar as três reações de combustão linkadas aqui, né? Então, a reação de combustão completa, que forma CO2, e as incompletas, né, que formam CO e C, certo? Primeiro de tudo, nós temos que lembrar que numa reação de combustão, nós precisamos sempre de combustível mais comburente, formando então, né, se ela for completa, CO2 e água. E se ela for incompleta? Se ela for incompleta, nós temos aqui, né, mesmo combustível comburente, só que a possibilidade de formar CO e água ou C e água, certo? Que é exatamente o que o exercício nos relata, tá? Então, nós só temos que utilizar no lugar do combustível aqui, ó, o C8H18, né? E equacionar as três combustões, né? Lembrando que o comburente normalmente é o O2, o oxigênio, certo? Então, vamos à primeira reação aí. A primeira reação de combustão é com a formação de CO2, então é a reação completa. Quer dizer que o combustível é o C8H18 mais o comburente, que é o oxigênio, formando CO2 e água. Bom, nós temos aqui, né, o rascunho, né, que seria aí dessa reação de combustão, mas nós precisamos o quê? Balanceá-la, tá? Então, para balancear essa equação, nós vamos fazer o quê? Colocar as mesmas quantidades de elementos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação, certo? Então, ó, C8 significa que eu tenho 8 carbonos aqui e aqui eu tenho que fazer aparecer 8 carbonos. Então, ó, para completar, eu aumento em mols aqui a quantidade de carbonos. Sempre nesse número maior que acompanha a substância. Nunca nos números menores, né? Porque estaríamos alterando qual tipo de substância, certo? Depois, nós temos o quê? Nós temos que olhar a quantidade de hidrogênio. Então, nós temos 18 hidrogênios aqui e temos que fazer aparecer 18 hidrogênios aqui. Só que, ó, nessa molécula de água, eu já tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes quanto que vai dar 18? 2 vezes 9, ou seja, em 9 moléculas de água eu tenho 18 hidrogênios, certo? Agora, a gente precisa igualar as quantidades de oxigênio. Oxigênio aqui eu só tenho 2. E desse lado? 2 vezes 8, 16, mais 9, né? Que daria um total de 25, certo? Mas não tem, ó, como a gente colocar aqui um número que multiplicado por 2 é 25. 25 é um número ímpar, certo? E aí, o que deveríamos fazer, então? Então, para completar essa equação sem maiores problemas, o que a gente faz? A gente utiliza a fração 25 sobre 2. Por quê? 25 dividido por 2 vezes 2, né? Cortou aqui, com certeza dá 25 elementos de oxigênio, certo? Então, essa é a primeira reação de combustão. A segunda reação de combustão é mais ou menos a mesma coisa, segue a mesma lógica, ó. Nós temos lá C8H18 mais oxigênio, dando, só que agora é uma reação incompleta, então formando CO e água, certo? Então, nessa reação aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, de novo, né, contemplar com as mesmas quantidades de elementos em ambos os lados da reação, ok? Então, aqui, ó, no primeiro item que a gente vai analisar é o carbono. Se tem 8 aqui, vai, claro, aparecer 8 carbonos lá do outro lado, certo?
Hidrogênios agora. Se eu tenho 18 aqui, claro que vai aparecer, né, 18 lá do outro lado. 2 vezes 9, 18. Basicamente o mesmo do início. O que vai mudar aqui? A quantidade de oxigênio, que é o comburente, que é quem define se a reação vai ser completa ou incompleta, certo? Então aqui nós temos quantos oxigênios? Ó, 8 mais 9, né, são 17, ok? Não tem nenhum número que eu multiplique por 2 e dê 17. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo esquema da fração. 17 sobre 2. Por quê? 17 sobre 2 vezes 2, com certeza, é 17. Ok? E, por fim, nós temos a reação de combustão, que forma fuligem, né? Que forma carvão, o C sozinho, né? Essa é a terceira reação de combustão, certo? Então, H18, de novo, mais O2, só que agora, ó, dá só C mais água. Mesmo esquema, 8 carbonos desse lado, 8 carbonos desse lado, 18 hidrogênios desse lado, 18 hidrogênios desse lado, então, vezes 9, certo? Agora, o que falta a gente fazer? Colocar a quantidade de oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho desse lado aqui? Eu tenho 9 oxigênios. E, mais uma vez, não existe um número que eu multiplique por 2 que resulte em 9, certo? Então, nós vamos usar o mesmo esquema da fração. 9 sobre 2, que vão dar 9 elementos de oxigênio. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido esse exercício.